Quando nós celebramos os casamentos, eu tenho por metodologia na cerimônia resgatar a história do casal. Por isso nós entrevistamos o casal, acompanhamos um tempo para saber como surgiu, como foi construído esse amor. E tem as mais diversas histórias de amor e cada uma delas é exclusiva. Cada casal tem a sua história de amor, não existe uma história igual. E todas elas, desafios, às vezes separações durante aquele percurso, reencontros. Tem casais que eu já celebrei que se reencontraram depois de 9 anos. Reencontraram-se. Vários caminhos percorridos, de repente se reencontram e aquele amor que tem uma base retoma, se reaquece. Então cada um tem a sua história de construção desse amor. E quantas histórias, né, que você deve ter como experiência, Eu até trouxe aqui, se me permite, é coisa de jornalista, né? Jornalista adora dados. Sim, então, com base nas minhas histórias, o principal local em que esses casais com os quais eu já celebrei se encontram, trabalho. 29% dos casais tiveram seu primeiro contato no trabalho. Depois, 19% destes, amigos. Um amigo falou, olha, conheceu através do conheço amigo. Alguém que faz seu perfil. 12%, igreja, escola e redes sociais. Rede social é muito importante para depois um casal, um noivo ou um namorado começa a pesquisar sobre a vida dela, ela, a dele, mas o primeiro encontro na rede social não tem sido assim tão intenso. Era para ser, né? A gente acha que poderia ser, mas está vendo que não é, né? Não, os aplicativos, alguns casais tiveram seu primeiro contato no aplicativo e resultou no casamento. Sim. Mas não é a maioria como nós temos aqui. No bairro, naquela convivência diária, morando, pegando o mesmo ônibus, a mesma rua, 9%. E o menos, não sei se é uma minha característica, mas o menos é em barzinho. Sair à noite, pelas histórias que eu narrei. Então, trabalho quase 30%, predomina. Trabalha onde muitas pessoas se conheceram. Exato. Né, o que você celebrou, até aí, ó, mostrando, a gente está mostrando na tela, ó. Exatamente. Ó, ele trouxe esse gráfico, né, para mostrar pra gente onde os casais, né, que você já celebrou, os casamentos, onde eles se conheceram. Principalmente. Né? Principalmente, ó. Então, a maioria foi no trabalho. Grande parte dos casais que ele já fez o casamento aí foram no trabalho que eles se conheceram. Exatamente. E ali começou. Por que será, hein, padre? Será que historicamente tem alguma coisa? Se passa mais tempo com a pessoa no trabalho? O que acontece, será? Tenho a impressão de que talvez seja isso, né? Uma das questões, mas também rede social nos transmite uma ideia de rapidez, de inconstância, de liquidez, né? Se nós pegarmos algumas abordagens sociológicas, como de um teórico chamado Zygmunt Bauman, que ele trabalha as questões do amor líquido. Antes nós falávamos de um amor sólido, onde era estável. E as instabilidades hoje nos colocam diante de um amor líquido, que a gente quase não consegue segurar, não tem mais aquela consistência. A partir disso, então, eu tenho a impressão de que o ambiente de trabalho é um ambiente que se constitui pela seriedade. E nós buscamos uma pessoa que tenha consistência, seriedade para poder assumir o compromisso, né? Você tocava numa situação que, nesse período de pandemia, quanto nós estamos sendo testados, inclusive nos relacionamentos. E tem pesquisas e pesquisas que falam de pessoas que estão se separando nesse período, que estão vivendo momentos de crise, sem colocar as questões de violência doméstica e tal, uma série de coisas que não adentramos nesse momento para um dia tão bonito de falar de situações tristes, né? Mas o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor, por incrível que pareça, é a indiferença. E quando o amor, o relacionamento acaba, quando a indiferença passa a fazer parte. Então, pensar numa realidade de construção contínua, de decisão contínua, de alimento contínuo desse amor, faz com que o amor seja perene, constante, presente, né? Resumindo, você está querendo dizer então que nós temos que todo dia ir lá colocar um pouquinho de água na nossa plantinha. Isso tem. Mais um pouquinho de água na nossa plantinha. Você tem que regar o seu amor todos os dias, porque se você trata aquele relacionamento, a pessoa que está do seu lado com indiferença, não tem por que você está com ela. O amor que não é alimentado, ele é sufocado. O amor, ele precisa ser alimentado todos os dias com os pequenos gestos, com as realidades mais concretas e peculiares. O amor, ele não é exigente, mas o amor, ele é persistente nos gestos. E é bonito pensar que o amor, ele não é exigente enquanto exigir grandes coisas, mas da exigência das pequenas coisas,
Porque o amor, ele não exige provas, porque ele acredita. É leve. É leve. Quando a gente começa com muita exigência no amor, pode saber que tem alguma coisa que talvez não esteja tão bem, né? O que você vê nos casais que você celebra, já celebrou os casamentos? Tem algum casal que você já olhou e falou assim, esses aí não vai dar certo não, hein? Olha, não. Não? Não tem Todos isso. os casais Quando que nós você... chegamos ali na cerimônia, veja a responsabilidade, porque eu estou diante dos dois. Uhum. Eu tenho a missão de comunicar o amor que foi sendo construído para seus convidados e para o mundo. Então, tem fotos das suas celebrações, a gente está passando aí. Isso, temos que algumas lindo, fotos né? ali. Ô, saudade dessas festas, desses eventos, né? Momentos muito, tão muito. gostosos, olha um que momento... lindo. É ímpar contar cada uma dessas histórias, algo realmente sensacional, porque olhando para a foto eu lembro exatamente da história, eu lembro daquele casal, eu lembro das características. É emocionante contar a história do casal, né? Contar a história, celebrar com eles. Um dos momentos mais importantes, mas vou retomar a tua pergunta, depois eu chego lá. Não, sabe por quê? Porque eu acompanho a história deles, eu faço entrevistas e vou vendo como foi a construção desse amor, e o amor não chega de repente. Por mais que se conheçam no ambiente de trabalho, não foi no primeiro dia que se viram que já saíram. Começa a analisar, porque o amor tem o seu componente racional, não é simplesmente sentimento. Claro que tem que ter uma... Será que essa pessoa realmente acerta para mim? Será que vai corresponder às minhas características? Então esse componente racional vai construindo primeiro uma confiança, credibilidade, segurança. Então eu digo para os casais, o amor não acaba. Se o amor acaba é porque algo já acabou antes. Ou aquela confiança que você adquiriu, ou essa comunhão de sonhos, e o amor é a última coisa que acaba. Então sempre há tempo de você retomar. São sentimentos e até mesmo sinais que você buscava, né? Aquela pessoa tem isso, aquilo me interessa, Exato. Ela tem isso. E você vai guardando aquilo e vai criando, você vai construindo então esse relacionamento. Até o ponto que você comunga com o outro essas características, que não precisam ser as mesmas. Sim. As pessoas não têm que ser iguais. Não, é o equilíbrio, na verdade, né? Ô padre, me diz uma coisa, como será que a gente consegue saber, olhar e falar, nossa, é ele? Será que a gente consegue? Será que tem esse poder? Nós temos? Eu tenho a impressão de que nós, quando vamos conhecendo gradativamente a pessoa, nós vamos desejando estar com a pessoa. Existe aquele desejo que ultrapassa os limites do desejo físico, que são importantes. É aquela realidade de um amor erótico que existe, mas antes dele ainda uma espécie de um amor de atração pelo físico, porque passa por esta realidade, e que depois ele evolui desse amor erótico para um amor filia, até se chegar a um amor ágape, que é um amor de entrega, um amor de completude. Agora, pensar que eu encontro no outro o preenchimento do meu vazio é um erro. Então, assim, o outro é o outro, eu sou eu, e juntos nós caminhamos. Então, quando nós fazemos a experiência de pensar, olha, é com esta pessoa que eu quero passar a vida, no fundo é fazer a experiência de querer estar junto, mas não de querer se completar pelo outro. Senão nós jogamos para o outro a responsabilidade daquilo que é nosso. E a gente vê muito isso acontecer, não é, Edson? A gente percebe que as pessoas, às vezes, elas estão insatisfeitas com... Elas buscam na outra pessoa aquele preenchimento que de repente está ali vazio e ela acha que vai encontrar na outra pessoa. Acho que você que trabalha com isso, conhece os casais, conhece tantas histórias, pode perceber um pouco disso. E realmente não é o correto. Essa tentativa de buscar algo que, né, você não tem. Eu acho que nós temos que oferecer. E temos muito a oferecer a pessoa com a qual convivemos, né, nestas histórias de amor. Tanto que o momento mais importante ou mais emocionante que eu vejo nas cerimônias são os votos do casal. Quando os dois, um de frente para o outro, têm a oportunidade de dizer por que estão ali. Porque não é só o celebrante falando, né? Os casais têm aquele momento da troca da aliança. Sim. Então é um momento que vem tudo. Eu já tive casos que porque a gente presta assessoria também para redigir os votos, porque eu gosto que os casais falem um para o outro o que sentem. Preparamos tudo, tinha um texto tão bonito da noiva, lindo, lindo texto. E aí eu passei a palavra, bom, agora nós vamos ouvir então o que o casal tem a dizer para o mundo sobre esse amor. Ela pegou o textinho na mão, olhou para o noivo e chorou. O texto estava pronto, eu sabia o texto, mas ela chorou.
E aquela sensação, né? E agora? Ela não vai conseguir, não vai. Então, evidentemente, nós respeitamos aquele momento, porque é muita emoção que vem. É muita emoção. Aquilo. E aí, eu disse para o noivo, olha, diante dessas promessas de amor, porque são promessas de amor, não importa se disse ou não, mas ela disse em lágrimas, você aceita, não é? Como sua esposa e tal. Claro que ele aceitou. E foi uma linda declaração de amor. Então, assim, cada casal tem um perfil e cada reação é muito específica da história deles. Da história deles que desaba no dia da cerimônia. É muito interessante isso, né? É uma emoção muito grande. Eu fico até pensando nas pessoas que estavam preparando o casamento, né? Nesse momento todo, aí tiveram que deixar essa programação para sabe lá quando, né? Exato. Que vai ser liberado. E hoje pela manhã, no programa da Sara, ela comentou assim, ela fez uma colocação muito bacana, que a gente fala sempre que a gente tem que encontrar metade da laranja, né? E ela colocou assim que não, que cada um tem que ser uma laranja inteira. Porque é aí que dá certo. Porque se você procura aquilo que você falou, né? A gente vai buscar no outro algo para nos satisfazer, algo para nos suprir, não dá errado, dá errado isso, né? Quando a gente tenta procurar no outro aquilo que falta em nós nunca vamos encontrar, porque aquilo que falta está em nós. Nós somos inteiros, mas precisamos nos descobrir, né? E colocar a expectativa no outro é permitir não se encontrar consigo próprio. Uhum. Então é preciso dar esse passo de perceber que eu passo a caminhar com o outro. A gente escuta muito nas canções que são entoadas nas celebrações, no sacramento de matrimônio, a palavra companheiro e companheira. Do latim vem de uma palavra chamada cumpanere, que quer dizer comer do mesmo pão. Que às vezes pode ser aquele pão saboroso, mas às vezes pode ser um pão que não é tão saboroso ao longo do caminho. Então, fazer-se companheiro, fazer-se companheira, não é oferecer o melhor pão, mas é oferecer o pão que se tem. É o meu tudo. Eu não dou aquilo que sobra, que excede, eu dou o meu tudo, eu dou aquilo que eu tenho. Isso é o principal. Gente, muito interessante tudo isso, né? Relacionamento. Amanhã é dia de Santo Antônio, né? Quem tá solteiro tem a chance aí de fazer uma oração, se quer, né? Pedir uma ajudinha. Santo Antônio é muito querido, né? Tadinho, só não vai... eu tenho dó de que quando as pessoas deixam o Santo Antônio coloca de cabeça pra baixo lá na água, né? Roubam o menino Jesus dele, né? Não é? Não é isso. Teve, Edson, alguém que já se encontrou assim, que fez superstição e... Não. Teve alguma história curiosa? Não, tem situações, bem curiosas. Tem um casal, por exemplo, que nessas celebrações, vou contar um de 50 anos, que o noivo morava em São Paulo, isso, celebração de 50 anos, bodas de ouro, uma história da década de 1960, que eu celebrei essa cerimônia de bodas para eles. Ele morava em São Paulo e ela em Uberlândia. Certa vez, sem muito o que fazer, foi acompanhar o irmão e a cunhada numa viagem até Uberlândia. Chegando lá, na casa da pessoa que os irmãos foram visitar, havia uma escolinha de costura, corte e costura. E as meninas lá aprendendo corte e costura. Este noivo, o senhor, né, que celebrava suas bodas, chegou lá, enfim, sem muito o que fazer, não tinha internet, rede social, e ele pediu para a dona da casa, não tem umas revistas aí não? E de repente uma das alunas ouviu e falou, eu tenho. Tem a revista. Tudo bem, então ela foi, buscou, trouxe as revistas, foi o primeiro contato deles ali e cada um foi para o seu caminho, voltando ele para Uberlândia, para São Paulo, ela permanecendo em Uberlândia, e aquela chama do amor, aquela coisa agora, como fazer? Mandou uma cartinha muito linda, muito singela para a dona daquela escola, para que ela encontrasse aquela aluna, para que ela recebesse a carta que ele havia mandado, porque estava realmente sentindo algo diferente. E ela encontrou, deu uma cartinha para ela leu, entregou para a dona da escola, para que ela respondesse a cartinha dela para ele, e começou o namoro. Um namoro que já são 50, agora 53 anos. Gente, essa que história legal. De amor. Então, existem várias formas do amor Quando começar. Você quer, você dá um jeito, né? Você manda a carta, você pede para alguém te ajudar, você dá um jeito, né? Isso é muito interessante. Bom, e falando já que a gente está falando de amor aqui no nosso programa hoje,